Domingos Simões Pereira presida um órgão que foi dissolvido há meio ano pelo Presidente da República, ao arrepio da Constituição. De então para cá, a Assembleia Nacional Popular não tem funcionado, com forças militares a impedirem o acesso dos deputados e uma produção legislativa e acompanhamento da ação governativa inexistentes. Em entrevista ao Expresso, escassos dias depois de ter manifestado disponibilidade para concorrer às presidenciais, Simões Pereira confirma os relatos de manifestantes chicoteados, detenções, torturas e mortes, fala das hesitações do presidente no centenário de Amílcar Cabral e ainda dá uma alfinetada em Marcelo Rebelo de Sousa. Domingos Simões Pereira nasceu a 20 de outubro de 1963 na cidade de Farim, no norte da Guiné-Bissau. Formado em Engenharia Civil e Industrial, foi primeiro-ministro entre 2014 e 2015, depois de já ter ocupado as pastas do Equipamento Social, de 2002 a 2003, e das Obras Públicas, Construções e Urbanismo, de 2004 a 2005. Foi também secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entre 2008 e 2012, é atualmente presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, e da Assembleia Nacional Popular. A 4 de dezembro do ano passado, o presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embaló, dissolveu o órgão legislativo, alegando agir para travar uma tentativa de golpe de Estado. A dissolução do Parlamento foi prontamente criticada por especialistas, que a descreveram como inconstitucional e disseram carecer de força jurídica. De facto, o ponto 1 do 94º artigo da Constituição da República da Guiné-Bissau refere que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à eleição. Ora, as últimas legislativas ocorreram a 4 de junho de 2023, o que significa que o presidente dissolveu o órgão legislativo 6 meses depois do ato eleitoral, ou seja, só havia passado metade do tempo definido constitucionalmente para que pudesse fazê-lo, meio ano após a dissolução. O Expresso falou com Domingos Simões Pereira no terceiro e último dia da edição deste ano do Estoril Political Forum, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, no Hotel Palácio Estoril. Ornamento de ponto de interrogação preto. Bom, penso que uma candidatura presidencial, tendo em conta o regime constitucional vigente, apela sempre a uma visão o mais alargada possível. Certamente que, para validar, precisa-se sempre, e, sobretudo, da escolha favorável dos militantes e dos simpatizantes do partido, mas, com certeza, seria com muito agrado que acolheria a adesão de outros partidos e, sobretudo, diria até, dos que, não tendo filiação partidária direta, se manifestem disponíveis e favoráveis a apoiar a minha candidatura. Ornamento de ponto de interrogação preto. Compreendo o sentido da questão, mas, para ser mais objetivo na resposta, devo dizer que o não cumprimento da Constituição já vem de trás. Eu ter sido apontado pelo meu partido e pela coligação que lidero para presidir a Assembleia Nacional Popular tem a ver com o facto de, em anos anteriores, em 2015 e 2018, depois de termos vencido as eleições com maioria absoluta e eu ser o presidente do partido, não nos ter sido permitido governar. E, portanto, chegou uma altura em que se entendeu que era preferível ir para a Assembleia Nacional Popular criar as condições políticas necessárias para poder, de facto, beneficiar de um quadro político bastante mais favorável. Por isso, é difícil dizer. Penso que se, em 2015, tivesse sido possível continuar o programa de governação que tínhamos apresentado ao país e que vínhamos executando, seria muito pouco provável apresentar-me como candidato presidencial. Ornamento de ponto de interrogação preto. Não. Em 2015 eu queria era governar e, sendo presidente do partido, tinha recebido o mandato do meu partido para governar, que foi sufragado depois por todos os guineenses. A partir do momento em que ficou evidente que havia muitos atores políticos com dificuldades em aceitar a regra democrática e que não reconheciam o direito de o partido maioritário formar governo e governar, o meu partido, a minha coligação, entendeu que tinha de encontrar um candidato presidencial e, nessa altura, pelo menos em 2019, a escolha recaiu em mim. Espero que volte a ser, mas é um exercício que cabe aos militantes e dirigentes desses partidos. Ornamento de ponto de interrogação preto. Há muitos mais. Penso que o problema é bem mais grave. A vocação das instituições políticas é representar a aspiração do povo, que é governar o país no sentido de criar as condições para que os cidadãos se sintam realizados e encontrem oportunidades para uma vida melhor. Não podemos estar permanentemente em disputas eleitorais como se fosse o único sujeito deste exercício político. Não. As instituições não existem para brigar e para estarmos permanentemente em quesílias, mas para transformarmos o nosso país, para avançarmos. E, portanto, não devia ser uma responsabilidade exclusiva dos partidos políticos. Devia começar pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia, pelo Primeiro-Ministro, por todos os titulares de órgãos públicos e políticos compreender que, a partir do momento em que o povo se afirma livremente em termos das suas escolhas, os escolhidos têm como principal missão utilizar os instrumentos que estão ao seu dispor para materializar a aspiração do povo e não o contrário. Primeiro há uma componente legal e, se a Constituição diz que nos primeiros 12 meses não pode haver a dissolução do Parlamento e especifica de forma muito clara que em nenhuma condição tal pode acontecer, todos deviam sentir-se obrigados a respeitar essa disposição. Mas, independentemente dessa disposição, a nossa vocação não é criar bloqueios.
A nossa vocação é encontrar soluções de compromisso, de entendimento, de consenso, de tudo o que for possível e necessário para que, de facto, os objetivos sejam alcançados. E o objetivo é o desenvolvimento do país. Ornamento de ponto de interrogação preto. Ornamento de ponto de interrogação preto. Não quero dar demasiada importância a essa questão. Acho que já se falou o suficiente. Bacelar Gouveia, ou qualquer constitucionalista, terá o direito de opinar sobre as realidades, como, por exemplo, a realidade guineense, que tem muito a ver com a realidade constitucional portuguesa. Mas as opiniões valem o que valem e deviam realmente ser utilizadas como opiniões e não mais. Não quero dar essa primazia, porque não sei se Bacelar Gouveia tem toda a informação. Eu teria curiosidade em saber se ele acha que as eleições devem acontecer antes do fim do mandato ou podem acontecer depois do fim do mandato, porque se me responder a essa questão, ficarei mais elucidado para perceber o seguinte: se o mandato vai até 27 de fevereiro de 2025, como é que nos propõe eleições depois dessa data? O que vai acontecer entre 27 de fevereiro de 2025 e a data que nos propõe para as eleições? Em relação à questão de saber por que motivo não se coloca o assunto ao nível do Supremo Tribunal de Justiça, tem toda a razão, esse devia ser o caminho a ser percorrido. Mas estará ele informado de que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi obrigado a demitir-se? Estará ele informado de que, neste momento, o Supremo Tribunal de Justiça não tem quórum para funcionar em plenária? Saberá ele que o que tem funcionado no Supremo Tribunal de Justiça são elementos que foram cooptados por quem foi designado pelo Presidente e não escolhidos pelos seus pares? Estará ao corrente disto tudo? Portanto, se, mesmo estando ao corrente disto tudo, mantém essa posição, continua a ter direito a ter essa opinião. Agora, enquanto guineense, penso que se escolhemos a via do constitucionalismo democrático e do Estado de Direito democrático, queremos que as leis prevaleçam. E não me parece que esse seja um alinhamento com as disposições legais em aplicação na República da Guiné-Bissau. Ornamento de ponto de interrogação preto não tem funcionado. Em termos de produção legislativa, de debate dos assuntos e de acompanhamento da ação governativa, não tem funcionado. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Há quem não queira apresentar contas, há quem não queira respeitar as regras democráticas. Portanto, dissolve-se o Parlamento, muda-se de governo, cria-se um governo de iniciativa presidencial, que não tem respaldo na nossa Constituição, e governa-se, assinam-se acordos e compromissos, assume-se até o endividamento do país sem que isso passe pela Assembleia. Deve ser o paraíso em termos de governação. Temos tentado manter informadas as instâncias internacionais a que a Guiné-Bissau pertence sobre a realidade que se vive no país. O tal 4 de dezembro, contrariamente ao que se tentou dizer entre 30 de novembro e 1 de dezembro, foi efetivamente um golpe de Estado. Um golpe de Estado constitucional que foi dado na Assembleia, colocando forças militares que impediram, e continuam a impedir, o acesso dos parlamentares eleitos para o seu devido funcionamento. Isto é absolutamente bizarro, porque, mesmo que estivéssemos em presença de uma dissolução legal, constitucional, portanto, normal, o que aconteceu recentemente em Portugal, não se impediu que o Parlamento funcionasse normalmente. Quem devia decidir qual deve ser o formato do funcionamento das instâncias da Assembleia Nacional Popular? A Comissão Permanente, há um decreto, há uma Comissão Permanente da Assembleia que é convocada, reúne-se e, em plena liberdade, os deputados decidem qual deve ser o formato do seu funcionamento. Não foi o que aconteceu, houve logo uma força militar que foi colocada pelo Presidente da República para impedir o acesso de todas as estruturas, incluindo o Presidente da Assembleia. As verbas de funcionamento foram congeladas, o meu próprio salário e os de alguns dos meus assessores foram congelados numa absoluta demonstração de autoritarismo, de princípios ditatoriais, para mostrar que quem tem força é que manda. Ornamento de ponto de interrogação preto. Este regime não acredita nas regras democráticas, nas instituições, tem consciência de não reunir a aprovação da maioria dos guineenses. E opta pela violência, desde o início. Este tem sido um regime muito tingido de sangue, que tem agredido todos os que ousam pensar diferente e expressar, alto e bom som, a sua discordância relativamente à linha de atuação. Já são várias dezenas de pessoas sequestradas e brutalmente agredidas. Já houve várias situações de perdas de vidas humanas. Agora, de forma fria, pessoas são presas e, estando presas, são violentamente agredidas. E se estivéssemos aqui a avaliar o grau dessas agressões, basta dizer que é um que morre e provavelmente morre em resultado das condições da sua detenção. É um regime que acredita neste expediente. Mas não é em vão que isso acontece. Isso acontece porque, depois de ter exercido o poder durante 4 anos e estar no último ano do mandato, no mandato que até era questionável à partida, este regime entra em desespero. Entra em desespero porque, por mais que tente adiar, em algum momento vai ter de convocar eleições. E se convocar eleições e o povo guineense se mobilizar para, de facto, fazer uso do seu direito de expressão livre, certamente que este regime não tem qualquer hipótese. E, portanto, acreditam na anarquia e em criar um quadro de ebulição tal, do qual se querem servir para depois invocarem que não há condições,
seja para realizar eleições, seja para permitir que o povo se exprima de forma livre. Antes destes acontecimentos de dezembro de 2023, eu já chamava a atenção que o nosso país se aproximava de uma condição de não-Estado. Hoje confirma-se. Hoje o narcotráfico volta a tomar conta do país, os desmandos tomam conta do país. São as próprias instituições com vocação para promover as regras democráticas, a justiça, os direitos fundamentais dos cidadãos que põem em causa esses direitos. Um dos últimos episódios que mencionou, do lançamento de granadas de gás lacrimogéneo, passou a ser norma na Guiné. Por tudo e por nada lançam-se granadas de gás lacrimogéneo. É preciso lembrar que isso já aconteceu, à repetição, na sede do PAIGC, nas imediações das residências de vários líderes políticos. Um líder político, o Agnelo Regala, foi visado com um tiro que felizmente só atingiu uma perna. Esta tem sido a realidade que se vive na Guiné-Bissau e cada vez vai ganhando outros níveis de expressão. Ornamento de ponto de interrogação preto. As relações entre a Guiné-Bissau e a União Soviética de então, não propriamente a Rússia, são, de facto, históricas. A União Soviética apoiou o esforço de guerra do PAIGC na altura, nos primeiros anos da independência, aportou importantes apoios à Guiné-Bissau. Nesse aspecto, não há nada de novo. O que é de novo é que, havendo uma concertação ao nível da CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, da União Africana e reconhecendo que é uma coligação mundial no sentido de evitar essas agressões que vão acontecendo, prevenir situações que podem pôr em causa todo o equilíbrio securitário mundial. Haja países como a Guiné-Bissau que se entendem no direito de sair desse quadro e procurar soluções que não me parecem pensar na Guiné. Acho que são mais no sentido de tirar proveitos políticos do que de outra natureza. Tive a oportunidade de partilhar com o Mar Sissoko Embaló a minha visão em relação a isso e de lhe lembrar que, nos anos 70, em plena Guerra Fria, líderes como Amílcar Cabral, Abdel Nasser e vários outros líderes africanos tiveram a capacidade e a competência de, mesmo pressionados pelos dois campos, a NATO e o Pacto de Varsóvia, assumir uma terceira via, a via do não-alinhamento, de dizer que a nossa participação no mundo, por mais relativa e pequena que possa ser, deve ser no sentido de chamar à razão e ao entendimento e não de tomar partidos. Neste momento, não fazemos nada de novo. Quando dizemos que estamos do lado da Rússia ou da Ucrânia ou do lado da NATO ou contra a NATO, não ajudamos ninguém. Precisamos é de chamar a atenção de que, quando o multilateralismo perde espaço, quando a negociação não consegue resolver os problemas, países como a Guiné-Bissau perdem. E não é por via dessas proclamações que estamos a reforçar a nossa capacidade. Agora, sei que isso ganha popularidade. Num momento como este, quem não tem popularidade vai buscar estas ditas alianças porque espera que o povo aplaude esse tipo de posicionamentos. Penso que quem governa um país devia ter mais responsabilidades e pensar de forma bastante mais coerente. Ornamento de ponto de interrogação preto. Senti que é um assunto tratado como polémico, o que, por um lado, surpreende, por outro lado, podia até chocar, mas penso que, em certa medida, estamos habituados a isso. É triste que a humanidade tenha dificuldades em reconhecer, por exemplo, que a escravatura foi muito dura e perniciosa para alguns continentes, nomeadamente o continente africano. É muito complicado discutir a questão da democracia e não reconhecer que o colonialismo teve efeitos negativos. Agora, também me pareceu que, ao colocar-se essa questão, as pessoas olharam automaticamente para a compensação financeira e isso gerou o tal posicionamento. Como é que me posiciono? Penso que, independentemente das implicações que isso deve ter, devia haver um reconhecimento de que o fenómeno colonial foi negativo para esses países, nomeadamente para os países africanos. Em consequência disso, e numa altura em que todos trabalhamos no sentido de criar laços, parcerias, cooperação, que essa cooperação e esses laços sejam criados e alimentados com base num diálogo sem complexos. Mas esse complexo não vai deixar de existir se não nos libertarmos dessas amarras do passado. É o que me parece que a tal afirmação do reparo devia abordar, e não necessariamente a componente financeira. Quando se parte da componente financeira, criam-se ou acentuam-se ainda mais esses complexos que levam a esse tipo de afirmações. Ornamento de ponto de interrogação preto. Ornamento de ponto de interrogação preto. Isso deixarei para ele avaliar e decidir, até porque admitir que tem ciúmes de Amílcar Cabral seria dar-lhe um estatuto que não sei se tem. Não sei e não seria eu outorgar-lhe esse estatuto. Cabral é mais do que um símbolo, é alguém que nos deixa um legado de pensamento político e ideológico muito grande. E, portanto, é triste quando, ao comemorar o seu centenário, haja realmente essas hesitações. Felizmente, tanto partidos políticos como muitas organizações da sociedade civil, não só na Guiné e na sua diáspora como no mundo, vão colmatando essas brechas. Tenho participado em vários eventos organizados por universidades e várias organizações. E penso que é o que honra Cabral. Penso que Cabral não fica, de forma alguma, diminuído, mesmo que o seu próprio país olhe para o lado e não mobilize as atenções necessárias para o seu reconhecimento. Quando esse reconhecimento vem e a atualidade do seu pensamento continua a ser debatida por universidades muito credíveis à volta do mundo, ainda há programas de mestrado sobre o seu pensamento,
penso que Cabral fica devidamente tratado e reconhecido por esses atos. Enquanto guineense e líder político, não tenho nenhum problema em reconhecer a grandeza do pensamento desse senhor. Mas já não o vejo como um senhor, vejo-o como um símbolo que apela à nossa unidade, ao debate sobre os elementos que podem realmente estruturar uma nação forte e, com base nessa nação forte, construir um Estado que possa realmente fazer a transição para não só o princípio democrático, mas também o desenvolvimento ambicionado pelo povo guineense. Ornamento de ponto de interrogação preto. Eu sempre disse, apesar de em alguns momentos as minhas palavras terem sido mal interpretadas, que não peço contas aos governantes portugueses. Os governantes portugueses e os governantes de cada um dos nossos países prestam contas aos seus cidadãos. E, portanto, essa afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa será, a seu momento, escalpelizada pelos cidadãos portugueses. Contudo, não podemos deixar de reconhecer que os laços que unem Portugal aos territórios que foram suas colónias ainda são muito fortes. E muito daquilo que se diz e faz em Portugal ganha relevo e importância nas nossas latitudes. Isso devia convidar as autoridades a terem mais atenção a essas proclamações, porque, quer dizer, ignorar o número de pessoas que têm sido alvo de agressões, a forma como as instituições têm sido tratadas na Guiné, a falta de liberdades e de direitos fundamentais dos cidadãos e ainda fazer este tipo de proclamações chega a parecer até uma provocação. Mas, mais uma vez, não me compete fazer este tipo de avaliação. Considero-me um amigo do povo português. Vou continuar a olhar e a relacionar-me com o povo português como um povo irmão, respeitando o seu direito a escolher o seu caminho e a seguir os seus dirigentes. Foram e continuam a ser proclamações infelizes. Mas isso é a minha avaliação que não obriga nenhuma entidade portuguesa.